Começou. Boa tarde. Nós vamos apresentar o seminário de Antropologia da Educação. Se tratando do livro Por uma Antropologia Banana Reversa, em relação ao encontro entre índios e crianças na aldeia Maracanã. Na escola de Olga Bittar. Olga Bittar, ex-indígenas da aldeia Maracanã. Esse texto é do Guilherme Fiance, um antropólogo. Eu vou até falar um pouquinho sobre ele. É que eu sou geógrafa, gente, eu tento me contextualizar e localizar o tempo inteiro. Muito bom. Então, pode passar. Pode. Então, a abordagem geral do texto, né? É como ele já disse, é um texto que vai apresentar, né, um trabalho de etnografia em uma escola do Maracanã, que é localizada lá no Rio de Janeiro, ali no Maracanã mesmo, e com 2 ex-moradores da aldeia Maracanã. Esse encontro parte com uma proposta pedagógica da escola, que é a valorização da cultura brasileira focada na valorização da cultura indígena. E o artigo ele vai mostrar a aproximação, as questões levantadas e os afastamentos gerados por esse encontro, né, por essa turma do 2º ano do Fundamental e esses 2 indígenas. Wanda, então, de alguma forma, tem um pouco a ver com aquele outro artigo que a gente leu, da proposta da heteronormatividade. Né? Ou seja, é uma atividade da escola para tentar superar as desigualdades e, na verdade, a gente vai ver que também, nesse caso, as desigualdades, as distâncias não são superadas. Então, eu escolhi a dedo esses textos, assim, porque a tendência é vocês na escola, né, enfrentar esses problemas e a coordenação pedagógica, propor esse tipo de coisa, né? Vamos falar sobre os índios, não sei o quê. Então, eu tenho até uma história, minha mãe foi professora, né, há muitos anos, e aí teve um ano que teve o encerramento do ano, né, e ela, deixa eu ficar aí para falar para todo mundo. Aí ela teve o encerramento do ano e a minha mãe é uma figura rara, né, mais figura que eu. Aí ela teve a avaliação do ano e aí ela estava assim meio alheia na reunião, né? Aí falou assim, eu queria saber o seguinte, quem foi a pessoa responsável esse ano pelas datas cívicas? Eu gostei muito, porque não teve aquela chatice de festa dos índios, festa do dia do índio, não teve festa do dia da bandeira, foi ótimo. Porque aquilo é muito chato, a gente perde muito tempo de aula com aquela bobagem de ficar fazendo índiozinho, fazendo negocinho de... Aquilo é uma bobagem danada, perde muito tempo. Aí a diretora disse, Tereza, não teve nada, porque a pessoa responsável era você. E ela não fez nada. Então é engraçado a gente pensar, né, como aquelas atividades que a gente tinha continua, entendeu? De alguma forma, né? O índio é apresentado na escola como alguém muito distante, né? Muito fetichizado, né? Tem um fetiche em torno do índio. Assim como a gente viu naquele artigo sobre as crianças homoafetivas, né? Que também é fetichizado. Então, quando você... o que a gente viu no outro texto? E quando você trata o diferente como diferente, você está pressupondo que existe um normal, né? E que o outro é o desviante, né? O homoafetivo, eu sou bonzinho porque eu aceito o homoafetivo, mas o homoafetivo é o outro, né? Eu sou bonzinho porque eu aceito os índios, mas o índio é o outro, né? Então, ele vai um pouco... Então, é essa situação. Aí ela vai falar. Tá melhor. Então, é isso. Aí, então, eu trouxe a fotinho do Guilherme Muito bom. É porque a gente tem uma tendência a achar que pesquisador é uma coisa muito distante da gente, que ele não é parecido com a gente. Não, ele é um cara novo, é um antropólogo, ele tá... Não tem tanta alteridade. Não tem tanta alteridade com a gente. Ele é um antropólogo que está trabalhando lá na Escócia, ele trabalha essa questão de
de documentação sobre problemas de línguas mundiais. Eu não consegui encontrar nada em português sobre ele. Eu tive que entrar no LinkedIn dele e traduzir no Google Tradutor. Aí tem uma parte que ele fala, né, que a antropologia me deu a sensibilidade para trabalhar com pessoas de diferentes faixas etárias, nacionalidades e origens sociais, culturais e linguísticas, o que me preparou para comunicar teorias, ideias, planos organizacionais para diferentes públicos. Ah, que interessante isso, né? A antropologia dá essa sensibilidade pra gente mesmo, né? Aí aqui eu trouxe a escola, né, propriamente dita, do artigo, que é a Gamitá. Ela é lá do Maracanã e dentro do artigo ele fala, né, que é uma escola de ensino privada lá no bairro da Vila Isabel, na zona norte do Rio. E os estudantes são todos, no geral, de famílias de classe média, residentes dos bairros da Vila Isabel, Tijuca, Maracanã. Olha que interessante, ele fala das chamadas classes médias, né? Quando fala das chamadas, a gente já acena um sinal assim, a gente já não essencializa essa categoria, né? A gente vê que alguns podem chamar classe média, mas a gente pode dizer exatamente quem é classe média? Não. É tudo muito fluido, né? Sim. Aí ele fala, né, que um dos pontos centrais da proposta pedagógica da escola é a valorização da cultura brasileira, levando em consideração diversas manifestações, principalmente elementos das culturas indígenas. Aí o nome da escola, que é o Gamitá, é uma adaptação do Tupi-Guarani, que significa Casa da Criança. Então, essa atividade que a gente vai analisar já é uma coisa que a escola já sempre mantém dentro do seu corpo pedagógico. E se tratando, em decorrência desse trabalho, a aldeia Maracanã foi praticamente a pontifícia onde eles mantiveram esse encontro entre crianças e índios, né? Não foi da Não foi no Liga. Não foi na escola. É porque são dois ex-moradores da aldeia Maracanã. Então, a história da aldeia Maracanã, eles ocuparam, né, esse Museu do Índio, que é lá no Maracanã. E lá se tem... Vocês se lembram dessa história? Saiu muito na mídia, Sim. né? E foi no período das Olimpíadas, e seriam esse espaço para fazer alguma coisa, não é? Daí o Cabral, né, o Sérgio Cabral, expulsou esses indígenas, que são de várias etnias, não são só uma etnia, são de várias. E É uma aldeia urbana, né? É uma aldeia urbana, que eles estão resistindo, né? Estão em resistência. E fazendo lá cursos, tem cursos de Tupi, Guarani, todas essas coisas. Eu não sei se dá para visitar, né? Se isso aqui fosse uma aula de geografia, com certeza teria um campo para lá. Mas como é pedagogia, não vai ter. Aí aqui eu peguei só um trechinho no site deles, né? Que eles falam que eles estão, né? Estamos existindo e resistimos para que este local de ponte entre as culturas originais e a cultura ocidental possibilite uma convivência benéfica para ambos os lados, preservando a natureza a qual nos pertencemos. A continuidade. Pode passar. O trabalho de campo por observação participante dos antropólogos consistia na coleta de informações passadas por membros da aldeia fora do seu local de habitação e áreas externas de pontos indígenas. Essa é a metodologia da antropologia de varanda, trazer afora as culturas estudadas, a título de exemplos indígenas nesse caso, ou casas perto da região em que ocorria pesquisa geralmente nas varandas. Então, o fato ficou conhecido como antropologia de varanda, e as perguntas feitas aos nativos se referiam a informações sobre o seu modo de vida, tornando a vivência do antropólogo em suas aldeias dispensável. Porque a atividade proposta pela escola não era fazer uma antropologia, né? Era só essa conversa com dois indígenas e uma turma. Só que o antropólogo, na visão dele, ele fez essa brincadeira, tipo, eles estão fazendo antropologia da varanda, que é exatamente isso, né? Que os nativos vão até os brancos falarem sobre a sua cultura, sobre a sua história, deixando essa vivência do antropólogo ali naquela aldeia dispensável, né? Ele fez então uma etnografia do que seria uma antropologia de varanda. Ele está observando essa prática
que foi uma prática utilizada, né, no século XVI, XVII. Tem mais cenas, não sei se vocês já viram, tem relatos disso, assim, de índios que vão nas universidades europeias, aí eles botavam assim, o índio no centro de uma sala de aula com arquibancada e ficavam fazendo testes com eles, como se ele fosse um animal, né? Não sei se você já viu, isso está bem retratado no cinema. Eu já vi um sobre negros, né? Algumas Sim, etnias sim, dos povos sim. africanos, eles sequestravam, né? E aí viam dente, cabelo, perguntavam coisas, faziam testes, né? Então ele faz uma etnografia, a gente pode fazer etnografia porque a gente quiser, né? Ele fez uma etnografia deste encontro, que é uma situação bem interessante, né? Deste encontro entre esses dois indígenas da aldeia Maracanã, que foram convidados para ir na escola, porque a escola valorizava a cultura brasileira e era indígena especialmente, tanto é que a escola tem esse nome. A centralidade do encontro é discutir com as crianças questões sobre a identidade coletiva, a turma e a relação individual de cada aluno com a turma, inferindo-se também entender a etnia que a turma carrega no nome. Outro ponto foi o caso de Moisés, que era um não indígena que se tornou indígena, trazendo pluralidade que existe na identidade no próprio tronco. Isso foi discutido com os pais, né? A coordenação, junto com as professoras, foram lá no encontro com responsáveis falar sobre a possibilidade e até apresentar também o antropólogo, né? Que ele tem que ter a assinatura dos pais, né? No termo de compromisso, que ele pode fazer a pesquisa. Então, elas tentaram fazer essa atividade como os alunos pudessem perguntar sobre a existência do índio, entender essa identidade dele, porque lá as turmas elas têm nomes de etnias e esses nomes de etnia é para acompanhar eles a formação inteira. Então, para eles seria interessante eles poderem perguntar para os índios como eles se vivem e também entender o que se passa atrás daquele nome da turma deles. E o caso do Moisés é que ele é um jornalista branco que acabou tendo esse contato, sensibilidade com a causa indígena, que acabou se tornando indígena no mundo. Ele adere à identidade indígena. Mas ele não é indígena. Ele não é indígena, ele é branco. E pode mesmo? Pode. É aqui que esse trabalho vai falar. Você pode falar um pouquinho, em questão da identidade, compreende-se no campo da antropologia como processo dinâmico. Não há para a antropologia identidades essenciais, inatas e imutáveis. Nas sociedades complexas, cada pessoa pode exercer diversos papéis sociais e, portanto, identidades variáveis. Então, esse trecho eu peguei lá da primeira discussão que a gente teve com a Andrea, né, que esse texto é dela, que é isso que a gente está falando. Será que pode se tornar indígena? E aqui comprova que sim, a antropologia fala que sim, porque a identidade ela não é algo rígido. Você não pode ser a mesma coisa a vida Não é inteira. algo dado. Não é algo construção. dado, é uma E construção. está sempre em construção. A gente não nasce com identidade, a gente vai construindo e reconstruindo e rearranjando sempre. Né? Sim, é a mesma coisa. Tipo, na infância você era uma coisa, se identificava com certas coisas que na fase adulta você vai não se identificar mais. Assim como eu daqui a 6 meses, as coisas que eu me identifico hoje não vai ser mais a mesma coisa. Exatamente. Então, por isso que Você sim. sabe que uma vez pode a ser minha indígena. filha, ela falou um negócio, quando ela era adolescente, ela falou pra mim assim, ai, é tão chato ser adolescente. Eu falei, por que, Isadora? Uma coisa ruim de ser adolescente é que a gente está sempre sob suspeita. Aí eu falei, como assim? Ela falou, qualquer coisa a gente se atrasa, os adultos sempre acham que a gente está fazendo alguma coisa errada. A primeira hipótese é, estão fazendo alguma coisa errada. Eu achei incrível essa definição. E eu acho que é uma ótima definição do que é adolescente, né? Porque criança, a gente sempre parte do suposto de que ela é ingênua, que está tudo bem, né? Que
que se ela não voltou para casa, sei lá, alguma coisa aconteceu que não foi culpa dela. Mas se é adolescente, a passagem, ela percebeu que ela não era mais criança quando ela começou a ser tratada sempre de forma suspeitosa, entendeu? O que você estava fazendo com aquele menino? Onde foi? O que você estava cheirando, né? Olhando o olho. Então, quando a gente chega na parte do artigo que é exatamente esse encontro entre os indígenas e as crianças, as primeiras perguntas elas são voltadas: quem é o indígena do campo e quem é o da cidade? Então aí começa essa discussão. Aí tem o Aua Tembé, que ele é da etnia Tembé, que ele é uma etnia que é do interior do Maranhão. Eu não consegui pesquisar muita coisa sobre essa etnia, mas ele explica lá, que o autor coloca no artigo, né, que o seu povo não tem adolescência. Eles partem de criança e vai para adultos. Eles já podem casar e tal. E eu até fiquei interessada em saber de que idade, né, se tem um ritual. Não, essa história da adolescência, tem autores que vão contando, que estudam a adolescência, né, antropólogos, e vão contando como é que a adolescência foi construída, porque é uma construção relativamente moderna. É da modernidade que se inventou, entendeu? Antigamente não existia na cultura branca também. Porque geralmente se casava com 15 anos, né? Não existia esse negócio de adolescente. Então, o marco importante, tem uma antropóloga, não me lembro não, que fala que um evento, uma coisa muito importante foi o cinema americano e os filmes do James Dean, né, que inventam essa coisa de... Aí começa, e aí ao mesmo tempo se cria um mercado também, porque o capitalismo não é bom nem nada, né? Então aproveitou, criou logo, você sabe disso, né, do mercado. Não, de marketing, né, do teu trabalho. Então isso é interessante. Então antigamente não. E mais antigamente ainda não existia nem infância, né? A gente vê no trabalho do Arlier, vocês devem ter lido já, não? A Construção Social da Infância. Não. É um livro super manjado, assim, mas é bem interessante, que ele vai contando que na Idade Média a criança era vista como um mini adulto, entendeu? Ela era um adulto, só que pequeno, então tinha que trabalhar, tinha que fazer as coisas, não tinha um status de criança, não tinha direitos de criança, não era preservado como criança. Então isso vai sendo construído aos poucos, né? E até hoje a gente também tem uma concepção de criança que ela não é estável, dependendo do meio, né? Ser criança no campo é uma coisa, ser criança na cidade é outra. Então, por exemplo, aquela música, tem Palavra Cantada, né? Um grupo de músicos que fazem música infantil. Aí tem uma música que é criança não trabalha, criança dá trabalho, né? Como é que é? Não me lembro mais mas é essa frase. E é muito engraçado, porque essa ideia, criança né? Criança não trabalha. Então, ser criança é não trabalhar. Isso é uma perspectiva de uma certa infância. Mas tem outras infâncias que criança trabalha sim, né? E tem trabalho de criança, e isso é valorizado, e isso é bacana, e não é exploração nem trabalho escravo, entendeu? Mas é uma maneira, quer dizer, na verdade, na minha infância, a criança tinha muito mais tarefas do que hoje tem, né? E era normal a criança fazer uma faxina, né, fazer uma comida, fazer várias coisas, engraxar sapato, fazer feira, tinha umas tarefas que eram tarefa de criança, né? Sair para comprar pão. Sair para comprar pão. Era parte da educação. Que era parte da educação. Então, isso aí é para a gente ver uma coisa importante da antropologia, que é justamente quebrar essa coisa do essencialismo. Vocês entendem isso quando a gente fala? Porque quando a gente pensa numa essência, a gente pensa na ideia de natureza, né? Mas não existe uma natureza indígena, uma natureza... Eu, por exemplo, foi ano passado,
eu e um grupo de amigos, a gente, de brincadeira, resolveu fazer um teste de genética. E aí eu descobri coisas incríveis. Descobri que eu tenho 5% de judeu, 4% de africano, não sei, mongol, tem um monte de coisa. Eu falei, gente, eu sou tudo isso, não sabia, né? Então, o que a gente é essencialmente? Eu não sou nada disso, não tem nenhuma relação, né, com a África. Seria uma má fé minha, né? Reivindicar uma identidade negra, porque eu tenho 5% de genes, então logo eu também posso ser negra e posso ter direitos, por exemplo, de cota. Não, entendeu? Por quê? Porque é muito ancestral e eu não herdei nada, não tenho uma tradição na minha família, né? Tenho dos imigrantes diretos, dos espanhóis, da Itália, tenho também no mesmo nível que os italianos, mas não herdei nada deles, assim, de costume, de hábito, entendeu? Então a gente é o que a gente vai sendo. Através das nossas relações. Das nossas relações. E conforme foi o andamento da discussão, começou essa busca entre similaridades, né? Só que as crianças foram começando a ver os índios em uma relação negativa, tentando se diferenciar deles. Tipo, lá tem shopping? Aí o dia fala, não, então, tipo, vocês não são igual a gente, não tem shopping, não tem luz, tem hospital. E não era nenhuma coisa negativa no sentido pejorativo, né? Negativo no sentido lógico, matemático, negativo no sentido de não estar presente, entendeu? É diferente, né? É diferente, não Vocês estão conhece. ligados nisso, né? Então, uma coisa assim, negativa no sentido lógico, matemático. Não tem. Então, e eles estavam curiosíssimos, né? Mas vocês não têm shopping lá? Não tem televisão? Vocês dormem na cama? Vocês não dormem na cama? Né? Porque eles estavam com uma ideia muito fetichizada de uma alteridade muito diferente. Né? Então, índio, para ser índio, tem que ser um outro. Tem que haver uma alteridade, porque senão não é igual a gente. Né? Então, eles ficaram perplexos de ver que tinha um índio que era branco. Aí ferrou para a cabeça deles, né? Entendeu? Você falou de ir na praia de chinelo, de tênis, eu fiquei chocado com aquilo. Você falou aí, o pessoal aqui não aceita isso. Não aceita mesmo, né? Não aceita. Assim Que como para um europeu, eles acham muito esquisito também a gente ir para a praia praticamente pelado, que a gente vai com shortinho, no máximo, uma canga enrolada assim, sem camisa, né? Mas, assim, Homem vai de short e chinelo e sai da praia e vai pro bar e toma cerveja e tá tudo bem. Então, mas assim, isso eu quero entender. Assim, você achar esquisito, agora não aceitar, aí eu acho que é demais, não é? Ah, não é não. Por quê? Assim, eu aceito que o outro use Eu chinelo. não quero andar com eu pessoalmente não. Ela não se identifica com Eu pessoas. não quero ficar sendo reconhecida como gringa, mulher de gringo. Aí eu colonizo o meu gringo para ele ficar mais. Ele fica de chinelo. Entendi. Eu colonizo. Não é, lá ele me coloniza também. Entendeu? Lá ele também me coloniza, porque tem um monte de coisas de roupa que você usa, maneira de usar, eu usava de outra forma. Ele falou, não, André, não, essa roupa não. Aí você vai aprendendo, né? Nossa, é chocante. Eu nem vou falar, porque tem coisas que eu trago da onde eu venho que, choca muito. Não, poder pode, mas cria um mal-estar, né? Você marca a diferença, entendeu? Quando você mantém essas coisas, você marca a diferença. Né? Então, por exemplo, quando eu morei na Itália, eu era muito hippie, né? E aí eu cheguei lá
com um casaco que um amigo tinha me emprestado, que era um casaco tipo Janis Joplin, sabe? Dos anos 70, cheio de pelos, assim, completamente hippie, e a gente já estava em 1989, né? E umas saias super coloridas e tal, então eles achavam que eu era cigana, sabe? Não achavam legal, assim, aquilo não batia legal. Então eu entrava nos ônibus, nos bondes e tal, eu via mães pegando as bolsas, pegando as crianças, assim, achando que eu podia saltar, entendeu? Porque aquele meu visual me criava um pertencimento, me identificava como uma cigana e, portanto, alguém que poderia roubar. E você mudou lá durante o período? Não, lá. Não, mas eu tô falando agora não. Então, quando você nessa época. Não, você não tinha roupa, tinha aquelas roupas que eu tinha mesmo. Não, mas é porque Porque você falou quando o seu esposo, você vai falar com seu esposo, você acaba se adaptando. Não, mas isso foi outra época, eu era muito jovem. E depois, assim, em Milão, todo mundo só andava de preto nessa época, em 1889. Agora eu não sei como era. E super maquiados. Eu não usava maquiagem nenhuma, entendeu? Então, com os cabelos feitos, 6 horas da manhã, as mulheres já estavam maquiadas, todas de preto. Eu falava, gente, parecia umas manequins, assim, sabe? Não podia ser como elas, não tinha a menor condição. Então, pagava de gringa mesmo, né? Que era o que eu era. Então, né, Desculpa. seguindo o artigo, né, essa forma de se distanciar do índio, né, criando essa visão do outro, ele pega um autor, que é o Pierre Clastres, né, que as crianças criam uma visão do outro, que seria o índio, através da negação do que eles carecem por não estarem na cidade. E é algo que parece nos relatos dos viajantes, né? Que quando eles veem os povos nativos de uma região, eles classificam como primitivos, porque eles não são iguais aos europeus, né? Tipo, eles andam pelados, eles não usam roupa. Então, Por que esse negócio de você dizer, se a pessoa chega, se chegasse alguém aqui, agora na nossa sala, e dissesse, eu sou, sei lá, vamos botar índio, vamos botar cigano, eu sou cigano. Naturalmente a gente ia ficar curioso, ia ficar perguntando, é mesmo? Como são os ciganos? Né? Porque assim, se você diz que você é cigano, você está dizendo, eu não sou como vocês. Né? Então, o que chama atenção é a diferença. Né? O que faz a alteridade é a diferença. Se não tem autoridade, não tem diferença. Né? Isso é um negócio muito interessante. Né? Então, a alteridade, ela pode ser matematicamente expressa por esse sinal. Né? A gente tem A é diferente de B. B não é igual a A. Né? É o outro, portanto. B é o outro, não é idêntico. Né? A gente, quando diz assim, A é igual a A, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma identidade. Né? Fala, Felipe. O que você está pensando? Vou comprar um chinelo. É como se uma cultura fosse parecida com a outra, se a cultura, por exemplo, a do índio uma similaridade à cultura do africano em concepção a diferente. Sobre os costumes tribais que ele tem, seria já uma relação de igualdade entre os meios? Não. Igual eu dizer, eu sou branco, você é branco. Nós pertencemos ao mesmo grupo. Isso aqui é a teoria dos conjuntos, tá? Você tem o conjunto A e o conjunto B. Né? Aqui tem o conjunto dos indígenas. É um conjunto que vocês vão concordar
Oi. Licença, professora, boa tarde. Está tendo eleição de DCE essa semana, a gente está passando em sala só para conversar com os alunos rapidinho. Tá, você pode esperar um pouquinho, que a gente está no meio de um negocinho aqui. Pode ser daqui a pouquinho? Quanto tempo mais ou menos está permitido? Sei lá, uma meia horinha. Perfeito. Tá. Obrigado, tá? Então, esse conjunto, vocês vão de concordar comigo que ele não é homogêneo, né? Mas a gente pode agrupar os indígenas, pode? Aí vão ter vários, vão ter os guaranis, os não sei o quê, os não sei o que lá e tal, tá? E aqui a gente tem os brancos, por exemplo, tá? Que são categorias lógicas, uma maneira matemática de agrupar as coisas, né? O que é interessante aqui é que isso não é igual a isso. E se não é igual, tem diferenças. Que diferenças são essas? Né? Então a gente pode dizer que um Guarani também é diferente de um Tupi. Sendo esse da Desse mesmo conjunto. Mas esse conjunto, ele só faz alteridade em relação ao outro, que se opõe a ele. É uma coisa simbólica, tá entendendo? Entendeu? É isso que eu fiquei pensando em como explicar isso agora no artigo, eu fiquei pensando assim, eu sou aluno de geografia e vocês são de pedagogia, a gente não é parecido, mas quando a gente pensa em EA, né, o Instituto aqui de Geografia, nós somos pertencentes ao mesmo grupo. Se a gente pensa em sede e interior, existe uma identidade comum. Sim, Existe uma identidade comum. Então isso aqui é o comum. O que é comum? Entendeu? Por exemplo, entre você e o Cássio, existe uma identidade comum, que é a identidade masculina. Por exemplo, e branca, né? Então, essa questão de alteridade é uma concepção que está sempre na relação. Depende muito, né? Índia, índio, por exemplo, a gente costuma falar assim, oriental, a gente nem sabe se é japonês ou chinês, né? Ou se é coreano, que é um absurdo total, né? É como confundir um carioca com um cearense ou um paulista, entendeu? Agora, para os japoneses, é tudo branco, é tudo brasileiro, entendeu? Eles não diferenciam, não tem, bota tudo no mesmo saco em relação a eles. Nossa, um árabe se chama de grupo, ele fica Os árabes. Quem são os árabes? Mas para a gente pode dizer isso. Então, em relação, aí dentro do grupo os árabes vão ter uma porção de alteridades. Assim como entre vocês, os rapazes da turma, existem alteridades também. Você é jovem, o Cássio é velho. É do meu time ele, né? Então, em alguma outra situação, eu posso dizer que eu me identifico com o Cássio, né? Por a gente ter uma idade próxima. Então, a gente tem um fechamento, né? Tem uma coisa comum, uma identidade comum, que é etária. Então, a gente tem uma identidade comum que é da idade. Tem vivenciado naquela geração, os mesmos gostos. Exatamente, então dá para piscar o olho, né, Cássio, tal, aí a gente uma gíria da época. é uma gíria da época e tal, entendeu? Então, identidade é isso. Agora, você repara que é uma coisa completamente que depende da relação, não é essencial, né? Então, essencial é o quê? É a minha genética lá, que tem 5% de negro. Tem. Mas tem algum brasileiro que não tenha nenhum traço? Não acho que não. Mas olha só, também tem outras coisas lá, a gente fez um grupo de amigos, é muito interessante que a gente está comparando, entendeu? Então é que nem brincar de bingo, né? Você tem descendência italiana, bingo, eu não tenho, entendeu? Então, num grupo de 5, só 2, eu e uma outra menina, temos
genes da América Latina. Fiquei super feliz de ter. Gostei de ter, assim, né? Então isso é uma coisa que eu não posso mudar, eu não posso alterar a minha genética. Eu tenho essa genética. Então, por exemplo, para algumas doenças são marcadores que são Uma essenciais. predisposição que Tem já... predisposições para algumas coisas, não para outras. Isso é essencial, isso eu não posso mudar, entendeu? Agora, a identidade cultural não tem nada a ver com isso. Isso Aí já interfere mais o meio em que você cresceu, que você viu. Exatamente. Você se desenvolveu. Lembrando, Rose, que o meio em que você viveu não é Um determinante não, porque você ali Não, e a gente não passa só por um meio. Não, diversos, escola, família. Exatamente, tem né? vários meios de E que a gente socialização. É isso que a gente fala, né? Que a gente já trouxe aqui o Berger e o Luckmann. Então a gente tem um meio de socialização primária, que é a família. Que a gente tende a achar que aquilo ali é universal. Quando a gente começa a dormir na casa da tia, na casa do primo, você já começa a falar assim, ué, vocês botam açúcar no suco? Vocês não almoçam meio-dia. Não, almoça meio-dia. Existe isso no mundo, né? Então começa a marcar diferenças. Então, isso daí que é alteridade, tá? Lembrando de novo, mais uma vez, né? Alter significa outro, né? Então, a alteridade é outridade, tá? É um outro, que é um negócio filosófico muito interessante, né? Você pensar no outro. A minha mãe agora virou uma petista recém-convertida, lá aos 85 anos. Tá Quem a converteu? Você? Não. Ah, Não, eu tentei convencê-la antes, agora foi a mídia que converteu. E aí ela só se refere ao Bolsonaro como verme nojento. Não, verme abjeto. O verme abjeto. Quer dizer, é um etnocentrismo enorme, né? Eu acho, me choca assim, né? Eu não acho legal, por quê? Porque eles também devem falar, eu não queria ser tratado de verme abjeto, né? Mas repara, é uma botar o outro lá na condição de não humano, praticamente, colocar o outro na condição de não humano, que é uma prática fascista, colocar o outro na condição de não humano, né? Você dizer que um bolsonarista é um verme abjeto, eu acho muito perigoso, não gosto, entendeu? Eu acho que a gente pode fazer crítica, pode fazer oposição, mas verme abjeto eu acho fascista, acho uma generalização fascista, porque você coloca o outro numa condição de não humanidade, né? De não resposta. De não interação, é perigoso, que é o que os bolsonaristas fazem com os petistas também, né? Então a gente tem que evitar isso, acho eu, né? Então é isso, né? Começaram as perguntas das crianças questionarem a humanidade dos índios, né? Isso que a Paula estava falando. E tem um trecho legal do artigo que eu gostei, que ele só faz a análise em relação dos índios e as crianças, né? Não brancos e indígenas, e não entre adultos e crianças, né? E ele vai explicar nesse trecho aqui, né? Que insistir nessa posição que entre o adulto detentor e transmissor de conhecimentos e a criança receptora de conhecimentos e de cultura seria remontar as aproximações entre crianças e selvagens, na medida que a capacidade cognitiva delas passa a ser vista como limitada, algo fofo ou divertido, em vias de alcançar o amadurecimento que caracterizaria a idade adulta. Ele vai falando que alguns antropólogos lá no início, eles viam o povo primitivo como se fosse semelhantes a crianças. É a infância da civilização. Que seria a infância da civilização. Então, dentro de uma ideia evolutivista, né, aqueles povos eles só estão mais atrasados, mas um dia eles vão ser civilizados como a gente. Aí eles vão
tendo a complexidade de uma criança entre uma fase adulta, né? A gente pensa o Brasil também assim, né? A gente pensa o Brasil como um país jovem, adolescente, uma democracia jovem, né? Que ainda não é madura. Já repararam como a gente fala assim? Então, quando a gente fala assim, a gente está se colocando, a gente está adotando uma perspectiva evolucionista, ou seja, as democracias evoluem com o tempo e amadurecem com o tempo, como se existisse alguma democracia realmente madura e que livrasse a gente de fenômenos como Bolsonaro. E a gente sabe que não, né? Porque assim, agora aconteceu na Itália uma eleição, na França, nos Estados Unidos, são democracias mais antigas que a nossa, e aconteceram coisas de novo, né? Não é? Então, é interessante como a gente se coloca nesse lugar de inferioridade, por isso que o termo terceiro mundo, você sabe mais, né? Já não se usa mais, não é? Bem subdesenvolvido, né? Antigamente se falava subdesenvolvido, então você tem uma linha evolutiva, né? Eu e o Cássio aprendemos subdesenvolvidos, os países subdesenvolvidos, né? Eu também. Você também? Em livro de escola também. Mas aí já faz um tempo, aí depois começaram a falar em primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Né? Aí depois na minha escola já se falava país em desenvolvimento, né? Para aliviar. Então a gente tem sempre essa patrulha ideológica, né? Mas no fundo a gente sabe quem é que manda as cartas, né? Agora o que é emergente agora? Emergente, os países emergentes, que no fundo são figuras de linguagem, né? São eufemismos, né? Eu acho. Eu acho que é para tampar o real problema, sabe? Sim. Em subdesenvolvimento, mas por quê? Pois Ninguém fala, né? Ninguém explica. Você fala, então por que eles estão crescendo agora? Mas não sabe por quê? A colonização, toda a questão histórica. Que deixa a gente subdesenvolvido. Mas quando a gente fala assim que a gente é jovem, vamos supor, se você vê a história do Robin Hood lá, que dizem que teve, a Inglaterra era tão corrupta quanto o Brasil é hoje, só que eles viram toda uma corrupção, porque aí chegaram até o parlamentarismo vendo que não funcionava a forma de governo. Mas aí é o processo de cada um, né? É difícil a gente... Assim, o que a gente está hoje lutando é o que a Inglaterra fez quase na Idade Média. Mas, ou Cássio, não, ou você acha eu acho não? que, assim, eu não sou estudiosa disso, mas eu tenho a impressão que pensar desse jeito tem uns riscos. Porque você pensa, vamos falar disso aí, isso é uma pergunta legal, né? Quando você pensa nisso, você está, de alguma forma, tendo uma perspectiva. Uma coisa que é mais familiar para mim dentro disso, dessa estratégia aí, é o conceito de adultocentrismo que a Emília Ferreira fala na teoria dela. Por exemplo, Emília Ferreira, quando ela vai estudar a questão da aquisição da língua escrita, né, pelas crianças. Então ela vai dizer que os adultos pensam que a criança vai passar por uma série de fases obrigatoriamente até ter um domínio da escrita e da leitura como um adulto, né? Só que ela foi provar, ela fez várias pesquisas e comprovou que esse processo não é único, né? Então, através dessa perspectiva, desde o ponto de adulto, né, do que deve ser, do que é mais fácil até o mais difícil, por exemplo, primeiro você tem que ensinar as vogais, depois as consoantes, né? Dependendo da criança, isso não faz o menor sentido, entendeu? Então, eu acho que a dificuldade, a gente faz muito isso no Brasil, é a gente pegar processos que outros países viveram, né, e importar, porque... Não, eu sei, mas que mesmo, assim, talvez por exemplo, o parlamentarismo foi o resultado de um processo histórico vivenciado pela Inglaterra, pela Grã-Bretanha. Ok, que
tem um monte de problemas também, vamos combinar, né? Mas se a gente importa essa solução, né? Porque a gente nem tem ele aqui. Pois é, para começar, não, poderia, tem monarquistas ainda. Tem monarquistas ainda que defendem, né, a volta e tal. A gente tem herdeiros da família real, né, que estão por aí, poderia resgatar isso se quisesse, uma doideira, mas poderia. Tudo, como um amigo meu diz, não há o que não haja. Eu acho que com a onda de bolsonarismo começou a crescer também essa questão da monarquia, de voltar a rezar pelo rei. Mas então, assim, em relação ao problema do evolucionismo das culturas, essa perspectiva teórica da cultura, que foi uma concepção de cultura, né? A gente viu isso no primeiro texto. O que se pensava? Pensava assim, olha, tem várias culturas? Não. Tem a cultura que é cultura, tem civilização e tem barbárie. Né? Então, o que não pessoas que não se vestem, que não têm uma religião, que não têm uma linguagem, que não têm escrita, não tem cultura. Né? Então, eles estão num estágio evolutivo muito anterior, eles estão na infância da civilização, né? Mas eles vão chegar ao nosso ponto, pressupondo que só há um percurso e só há um ponto de chegada, tá entendendo? Mas você pode, naturalmente você parte de pontos diferentes e chega a pontos diferentes. Né? Porque a democracia na Dinamarca é diferente da democracia na Espanha. E isso pode também virar um etnocentrismo, né? Com certeza. Que é só o nosso ponto de vista que é o certo, só a nossa cultura que é certa. É muito difícil, né? A gente já falou isso aqui. Etnocêntrico a gente vai ser sempre. E a prática pedagógica é etnocêntrica. O que a gente tem que fazer é ter um manejo disso. Né? Porque a gente não vai aceitar que uma pessoa fique pelada na nossa aula, por exemplo. A gente vai impor o padrão. Por quê? Porque sim, porque é assim, entendeu? Eu hoje vim no ônibus, estava querendo dormir, mas estava ouvindo a conversa do Cláudio, não sei o que, falando de etnomatemática. Aí não estava pegando muito não. Mas esse lance da etnomatemática me chama muita atenção, né? Porque assim, é muito legal você reconhecer que existem outras formas de contar, né, com outras bases. Vocês sabem disso, né, que a nossa base é decimal, a gente conta de 10 em 10, quando forma 10, você forma uma dezena, e aí vai, unidade 1, 2, 3 e tal. E tem culturas que tem base 5, por exemplo, você conta 5, aí quando faz 5, faz uma unidade de 5, e 5 mais 1, mais 2, mais 3 e tal. É possível, né? Isso é pitoresco da gente aprender. Agora, não faz o menor sentido a gente ficar trabalhando isso exaustivamente, fazer as pessoas aprenderem a fazer contas com base 5. Eu acho um desperdício de energia na formação de professores, por exemplo. Isso é pitoresco, é interessante saber que não existe só, assim como é interessante saber que não existe só o alfabeto, existem outras formas de escrita, né? É legal a gente saber que existe uma escrita que é ideográfica, por exemplo, né? Mas para uma alfabetização, o que importa? A nossa escrita, a gente está no Ocidente, entendeu? Então a gente quer saber os problemas da alfabetização alfabética, né? Então, eu acho isso complicado. Então, a gente vai impor por quê? Porque para você entender os gráficos das eleições, onde é que o Bolsonaro ganhou, onde perdeu, porcentagem, isso aqui, você tem que saber qual matemática. Sistema decimal. Senão você está ferrado. E é isso que a gente espera que se ensine nas escolas. Mas é bom a gente saber e respeitar, né? Saber e respeitar. Olha, que interessante, ter essa abertura para o outro. Isso é que é interessante, né? Essa abertura, nossa, que legal, como é que é? Olha, hoje nosso amigo vai contar pra gente como é que é matemática na aldeia dele. Aí todo mundo fica, que interessante, é parecido, é diferente. Nossa, o mundo pode... A alteridade é uma alternativa, né, também. A gente tem falado isso aqui, né, essa palavra. É uma alternativa, então pode ser assim como pode ser de outro jeito, né?
Pode ter adolescência, como pode não ter. Pode ter casamento monogâmico, como pode ter casamento poligâmico, né? É uma outra alternativa de organizar famílias, por exemplo, né? Não existe uma única, existem outras. A própria questão dos ciganos, né? Que são casados, casados para Exatamente. esposas. Isso. É. Os muçulmanos também, né, apresentam essa circunstância, né? Oi? Os muçulmanos também apresentam a poligamia como uma concepção cultural normal deles mesmos. Que pra gente é uma alteridade, né? Isso. A gente pensa, nossa, que... Mas existem muitas famílias que são formadas por poligamia e, tipo assim, não... Poligamia não oficial. Exatamente. Né? E as pessoas mascaram isso e Isso é aceitável. Sim. É super aceitável. Poligamia não oficial, ela é quase obrigatória, né? Na afirmação do machismo. Pagar direitinho igual. Claro que existe. É na afirmação do machismo, né? Do homem. É. A cabeça do homem, não tanto da mulher. Eu, pelo menos, vejo assim. Que Será que não? nada, tem um monte de mulher polígama. Também? Eu Nossa, acho que tem a ideia mais é Os da homens, gênero às vezes eu masculino. acho que os homens é que as mulheres talvez São sejam mais, mais né? Ah, profissionais. Quem tinha aquele MC Catra, né? Que tinha diversas mulheres e elas aceitavam tudo numa boa. Tudo de horrível. Nada contra, mas assim. Então, assim, a alteridade, ela pode ser expressa por um ponto de exclamação, né? Essa experiência que faz a gente fazer, sabe? Alteridade é isso, né? Se não for isso, não é alteridade. É uma coisa que já está domesticada, entendeu? Já tá aceita. Já está aceita, já está normal. Agora aquela coisa, caraca, nossa, a gente faz assim, assou o nariz desse jeito. Faz xixi sentado, homem fazendo xixi sentado, que engraçado, né? Generalização dos índios. Essa discussão sobre a antropologia de varanda, o qual ocorreu a generalização dos índios através das crianças, coordenação na escola e professores que viram os índios não como representantes da tribo do Maracanã ou da etnia Tembé, mas sim representantes de indígenas de forma ampla, etnocentrismo. Apesar da limitação e do risco de superficialidade que o encontro leva, o diálogo concreto com os representantes gera reflexões sobre as questões voltadas entre a identidade, a alteridade e os modos de vida. O que você entendeu daí, Felipe? Bom, apesar da mensuração do etnocentrismo em contexto desse texto, né, o qual o etnocentrismo ele propaga a imposição de autoridade a outras culturas e costumes, outras palavras, reprime, né, mostra mais o ponto de vista da identidade cultural e valorização desse encontro tão importante na Escola de Aula Militar no Rio de Janeiro, na aldeia Maracanã, entre essas crianças indígenas, onde eles puderam compartilhar tanto suas perspectivas, seus hábitos e esse contexto de alteridade, né, o qual não pode ser igual ao outro ou diferente. Nesse caso, eles são diferentes, porque cada um pertence a um grupo, crianças infantes e índios de procedência cultural. E o que eu achei mais importante foi a identidade mesmo em concepção normal indígena, no quesito ao que aborda esse livro. O artigo. Como? Ele preserva muito a importância da cultura, em questão da cultura indígena no decorrer do artigo, né, em minhas instituições, o lecionamento que ele tem dentro das escolas, as entrevistas e, é claro, ocorreram vários processos de entrevista em essa análise geográfica. Mas aqui teve entrevista nesse caso? Nesse caso, nesse artigo, acho que teve sim. Teve não? Não, ele fez uma etnografia desse uma ponto. pesquisa etnográfica. Mas nesse caso não teve Não teve. entrevista, ele simplesmente Eu- observou, né?
Eu devo ter confundido as informações, então. Uhum. Foi mais uma pesquisa etnográfica mesmo. Não, a pesquisa etnográfica pode ter entrevista, Felipe, mas nesse caso não teve, né? Nesse caso ele etnografiou o quê? Ele fez observação participante da reunião com os pais, né? E depois na sala de aula com as crianças. Foram as duas situações que eu me lembro, acho que foram só, né? Que esse antropólogo fez a observação participante, ele não entrevistou ninguém. Tá? Não. Eu estou colocando aqui esse ponto de generalização dos índios porque, mesmo essa escola sendo toda voltada para valorização da cultura indígena, os pais super atenciosos também, apoiadores da causa, desde esse princípio, né, da reunião dos pais, eles abordaram tudo isso com uma generalização muito grande dos índios. Uhum. Eles não se importaram se eram índios de uma etnia ou de outra, eles só classificaram como indígenas e isso basta, sabe? Porque a minha visão de índio é isso que vocês vão representar para mim, né? Uhum. Mas o próprio autor fala que apesar do risco que esse encontro pode levar, né, de não criar essa aproximação, né, e sim criar distância, o diálogo concreto com os representantes pode gerar reflexões sobre a vida, a identidade e a própria alteridade, né? E outra coisa interessante que eu observei do texto é que ele também observa os índios, o papel deles ali de falar com os alunos, né? Porque isso também é uma prática cultural, né? Os índios que vão às escolas. Sim. Que cultura é essa? Que atividade é essa? Uma coisa que me chama muita atenção agora, aqui no IAR tem muito isso, né? Essas visitas de campo ao quilombo, a tribo indígena, né? Uhum. E acaba que é um pouco assim de etnoturismo também, não é? É verdade, gente. Rola um etnoturismo, né? Turismo de... Eu quando agora fui na Foz do Iguaçu, eu estava com a minha orientadora, né, com a Maribel Rocilhas, e aí ela queria conhecer um pouco, né, também, tem índio aqui, não sei o que lá, eu fui buscar na internet. Aí descobri que eles tinham eventos pagos, né, para você ter uma vivência com os indígenas numa Aldeia? Numa aldeia não, era num parque, né? Aí você tinha que marcar, mas só se tivesse muita gente, claro, se tivesse um ônibus, né? Aí eles faziam um ritual, faziam uma fogueira, não sei o que, cobrava uma grana, eles têm que ganhar Eles dinheiro. não estavam nem tão preocupados na troca, né? Não. É mais economicamente. Claro, porque isso virou uma forma de subsistência, entendeu? E muitas vezes, nessas situações, eles têm que performatizar o estereótipo do índio de uma maneira que normalmente eles não se vestem daquela No dia a forma. dia. Claro que não, entendeu? Eles vão ficar pagando de maluco na rua, no supermercado, com cocar, com não sei o quê. É uma coisa interessante que até eu fui na romaria do Buracuí, aí a gente, fazendo a romaria, a gente vê dos índios, todos eles, os adolescentes, com a camisa do Naruto. Né? Naruto? Desenho, todos eles. Né? E tipo assim, é isso, eles são índios, mas Claro. já mudaram. Bem contemporâneos, Mas bem, na né? hora, Eles mas não na são hora- tão distantes da gente, da nossa sistema. Mas se eles fizerem nesses eventos que eu estou chamando de etnoturismo, né? Aí você tem uma espetacularização da indigenidade, não sei qual seria o substantivo, né? Você faz um espetáculo daquilo, então você tem que forçar a barra, entendeu? Por exemplo, eu, brasileira na Espanha, né, tem uma porção de estereótipos. Eles primeiro acham que eu sei sambar, né? Estranho que eu não tenho uma bunda gigante. É verdade. Que é o padrão da... Brasileira, A sexualidade
também, né? Tem que ser super sexual, né? Eu acho que o Pepe tá se dando benzão, pô, a mulher brasileira, não sei o quê, entende? Então, assim, é como se eu fosse uma brasileira não típica, entendeu? Porque me afasto do padrão de brasilidade que eles têm da gente, que não corresponde ao que a gente é, né? Quer dizer, é um estereótipo, então o estereótipo é isso. Mas esse marketing que eles vendem lá pra fora, né? Isso. É carnaval, né? Mas a gente também tem estereótipo do árabe, a gente tem estereótipo do japonês, a gente tem estereótipo do... A Anitta vende isso lá fora. Mas hoje quem representa a mulher brasileira é a Anitta. É a Anitta. Aí se você não é... Mas ela não representa. Não? Não. Eu queria ser... Não gosto da música dela, não gosto. Mas enfim. Então, então a identidade, vocês estão vendo como é um negócio plástico, né? E como tem a ver com performance. A gente performatiza, entendeu? Identidades. Tá? Estou me lembrando agora, a primeira vez que eu fui num congresso apresentar um trabalho, eu tinha um namorado e aí ele tinha um relógio, aí ele foi apresentar o trabalho, sentou assim na mesa do congresso, né, e tirou o relógio e botou assim. Aí eu vi o outro, tirou também, era uma moda, sabe, um negócio. Aí depois eu descobri que era uma coisa da USP, sabe? Então, assim, tem certas maneiras de falar que você marca a identidade do professor acadêmico universitário, congressista, do intelectual, entendeu? O intelectual tem que se comportar de tal forma. Tem que escrever com palavra difícil. Tem que escrever com palavra difícil, por exemplo, né? Então, quando você força a tinta dessas identidades, você também está fazendo um processo de inclusão no grupo e, consequentemente, no mesmo momento, de exclusão. É sempre inclusão barra exclusão. Você está entrando num e saindo do outro. Oi? Você está entrando num e saindo do outro. E afastando um monte de gente. Que ao mesmo tempo que eles fazem essa inclusão, eles mesmos se colocam em um outro patamar, em outro... Faz um cercadinho. Deles. Faz um cercadinho. Eles não se incluem naquela inclusão que eles... Esse cercadinho aqui é muito importante. Esse limite, essa borda, entendeu? Quando a gente cria esse limite, a gente fala, olha, aqui tem uma alfândega. O que é alfândega? Tem controle de fronteira. Aqui é uma fronteira, não é? Quando tem fronteira, não é assim, as fronteiras são fluidas, só na novela das 8. É sério, gente, na novela das 8 que tem sempre a menina pobre que casa com um cara rico e transcende as fronteiras sociais. Na vida real, essas fronteiras não são assim, são mais rígidas, são bem mais rígidas, né? E a gente precisa, então toda a construção de identidade procura dar um contorno, entendeu? Então, assim, adolescente tem isso muito forte, né? Eles precisam eles se sentem muito inseguros, se saem daquela margem Você ali. fica se reafirmando sempre. Sempre tem que afirmar a sua identidade, né? O pertencimento a um grupo. Então, isso aqui tem a ver com isso, né? Com pertence não pertence, entendeu? Inclusão e exclusão, pertence ou não pertence, mas o pertence não pertence, para acontecer esse jogo, você tem que ter a fronteira, né? Então essa fronteira, que é uma fronteira simbólica, né? Mas que ela tem efeitos práticos, concretos, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas dizem, o que é ser negro no Rio de Janeiro? O cara é fácil. É só você ir numa blitz e você vai saber quem é negro e quem não é negro. E é verdade, né? O policial sabe, ele reconhece e dá dura em uns e não dá dura nos outros. No shopping também, você vê muito isso. Aquele segurança ficou mais atento quem?
aqueles grupos de pessoas negras que estão... E se a gente for estudar esse fenômeno, né, de identificação de quem é o perigoso para o shopping, por exemplo, a gente talvez se surpreenda descobrindo que o que os seguranças buscam não é só a cor da pele, é também, né? Cada vestimento. Mas o que tem em alguns brancos que tornam eles negros ou quase negros, ou seja, perigosos? A imagem favorada. Pois é, a imagem esfavelada, né? A forma de se vestir. A forma de se vestir. Então, isso é muito perverso, né? Demais. Tudo isso. Então, assim, essa disciplina é muito legal para a gente pensar que tudo isso está acontecendo o tempo inteiro. Quer ver uma imagem de São Paulo que virou um ladrão? 2 caras dentro de uma moto. Como é que é? Isso é nosso, e quase virou lei. Os 2 homens numa moto 125, Eles vão roubar. é proibido. Porque 2 homens numa moto significa que é ladrão. O cara vai vir te roubar. Porque, geralmente, se tem um homem na garupa, o cara não é namorado. O cara ele vai descer para te assaltar, subir e roubar. Pois é, e às vezes não é, né? E às vezes não é, mas na maioria é. Na maioria... Então, o que você vai fazer? Tem que tomar cuidado mesmo com moto com 2 caras. Vai ser bonzinho? Não, relativismo cultural. Eu não tenho preconceito, eu não vou estigmatizar só porque tem uma moto com 2 caras. Aí você vai ser assaltado. A chance de ser assaltado é grande, é melhor não arriscar. Como é que chama? Preconceito com homens. Se vê 2 homens, fala assim... Não, você vê uma pessoa com a blusa da seleção, você acha que é bolsonarista, não é? E 90% das vezes você está certo. Então, se você puder evitar fazer declarações que possam ofender essas pessoas, é uma boa medida, não é? Porque realmente você corre risco mesmo. Entende? Então essas coisas existem. E esses mapeamentos, as crianças, elas percebem isso é muito fácil, entendeu? Numa sala, numa turma, vocês vão ver isso dando aula, né? As crianças, elas se mapeiam, elas criam suas fronteiras, a turma não é homogênea, né? Vai criar o cara que tem pai, o que não tem pai, o que é pai separado, as crianças que a mãe trabalha e que não liga muito para as crianças, que é bem largado, que não tem material, a criança que é pobre, que não tem material porque não tem dinheiro, entendeu? Num instantinho, você olha e já reconhece os preconceitos funcionam, né? Então é difícil você romper essas identidades, mas é um trabalho, né? O texto que a gente viu na semana passada, que é interessantíssimo, né? De como que as professoras empretecem, né? Meninos com mau desempenho. Se tem mau desempenho, então é negro. E embranquece meninas e meninos com bom desempenho, né? Então, vamos lá. Como eu já disse, né, o autor começou a fazer uma análise dos índios e ele percebeu que os índios começam a ter reflexões através dos questionamentos dos alunos, né? Então, a partir do que eles narram as suas experiências, eles vão criando outros pontos, ressignificações. Então, eles acabam também inventando uma imagem de si mesmos. E também eu acho que quando o autor fala isso, eu acho que tem uma coisa interessante, porque ele pensa assim, quando o negócio estava montado para as crianças ficarem nessa posição de eu estou aqui para aprender, né? Eu não tenho nada para ensinar para os índios, eu vou aprender tudo dos índios. Mas isso na hora mudou um pouco, porque as crianças fizeram algumas perguntas que fizeram os índios ficarem nessa posição de caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Entendeu? Então, ele acaba relativizando não só essa alteridade índio, não índio, né? Só do índio dentro da própria sociedade. Não, como adulto e criança.
criança, que a gente pensa, né, que a criança está sempre no lugar de aprender e tal, mas às vezes a criança também fala coisas que surpreendem. Né? Mas a gente tem sempre a expectativa em torno da criança, que a criança é alguém que É para receber conhecimento. para receber conhecimento, ela está na infância, né, do desenvolvimento cognitivo. Né? É isso, né? Então, os indígenas, eles estavam ali na varanda, que seria a sala de aula, empenhados a construir uma ponte entre o outro e a si mesmos, na invenção de suas próprias narrativas e noções de sua cultura e história. O Moisés, que é o branco, ele utiliza sua identidade fluida para se aproximar dos alunos sem se distanciar da sua condição de indígena, ressignificando suas falas através do encontro com os alunos intersubjetivamente, fazendo também do encontro a sua etnografia, na qual, como nós, em todo momento, partimos da intersubjetividade. Fala, subjetividade. Subjetividade. Intersubjetividade. Pronto. Para produzir significados para o mundo e suas relações. Aí o que você ficou encasquetada com esse negócio da intersubjetividade? Porque eu fiquei pensando que a intersubjetividade era essa questão de refletir. Quando a gente chega a um ponto na nossa vida em que a gente é questionado, ou aparece, sei lá, como a música, a gente escuta uma música, aí começa a criar significados nas nossas memórias, né? Outros significados. Isso aí seria a ressignificação. A noção de intersubjetividade tem a ver com essa ideia de que esse conceito tem gente que não gosta, né? Na psicanálise, por exemplo, esse conceito ele é execrado, assim. Mas a ideia de que existe um sujeito e um outro sujeito, e a relação entre os sujeitos seria a intersubjetividade. O problema é que na psicanálise se acredita que a subjetividade ela é um produto da interação com o outro. Sabe aquela sensação que a gente tem de falar assim, eu não gosto da pessoa que eu sou com o fulano? Vocês não têm essa sensação? Sim. Tem pessoas que a gente tem contato e deixa a gente sempre insegura, se sentindo burra, idiota, não tem? E com outras pessoas a gente se sente super à vontade, super bem. E é um mistério, a gente não sabe por que com aquela pessoa você sempre fica naquele lugar. Por quê? Né? Porque é uma coisa que não sou eu só que mando. Né? Então, interação é intersubjetividade. Essa interação. Então, essa interação, a gente não é o mesmo sempre. Né? A maneira como eu sou para a Rose é diferente da que eu sou para a Marcela. Eu sou uma outra Andréia para a Marcela do que eu sou para a Rose, do que eu sou para o Cássio, do que eu sou para a Amanda, do que eu sou para o Felipe. E vocês também devem ser, né? Você é o mesmo Felipe que você é para mim e para outros professores? Sim. Que mentira! Vai ser sempre o mesmo? Comumente sim, eu não sou assim mesmo, máximo. A forma de tratar os professores ao todo. Não, mas você não sente assim que quando a gente se relaciona, eu com você, por exemplo, nós nos relacionamos, né? A gente tem uma relação. A qualidade dessa relação não faz você se sentir, não faz um efeito em você diferente do que o efeito que um outro professor tem sobre você? Ou é independente? Você não se altera? Não me altero. Entendi. Eu me altero muito. Eu acho que a gente se altera. Você tem mais empatia por uma aula. Mais afinidade. Não, a gente é engraçado. Eu como aluna, eu me lembrava disso assim. Tinha aulas que eu era ótima aluna. Em outras aulas eu era péssima. Não acontece com vocês? Sim, sempre né? assim. Tem uma empatia. Não é só empatia, sei lá, é um negócio que tinha até professores que eu gostava muito. Eu também. Mas por gostar muito, eu ficava assim, porque achava que o cara era demais, sabe? Não sei o que acontecia. Assim, aí com um eu sou mais
boleca, com outra eu sou mais séria, com outra eu sou mais caxias, com outra a gente muda. Esse relacionamento, o relacionamento que tem com uma pessoa. É a ideia de que a relação altera. Eu acho que é a percepção que o professor vai ter diante do nosso desempenho. Mas- Por exemplo, tem disciplinas que a gente não são tão. Não tem, assim, a gente acompanha, mas não tem aquele apego. Tem disciplinas que a gente já se doa mais. É. Então a gente não se desenvolve tanto naquela daí, poxa, ele vai me achar, né, incapaz, ele vai me achar. A concepção do professor em relação ao desenvolvimento né, na matéria, isso às vezes causa um certo, não é conflito, mas um certo receio Mas do aí- aluno em relação ao professor. Mas aí tem um negócio que é mesmo uma coisa um pouco da psicologia, né? Da subjetividade mesmo, né? Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Quando a gente se relaciona, por exemplo, com mulheres extremamente bonitas, por exemplo. Sabe aquela beleza que te causa um espanto? É complicado, não é? Mas as mulheres são muito competitivas, né? Não, tem algum tipo de beleza que transborda. Não, tem belezas que. Tem mulheres belas que são pessoas, simpatias de pessoa. Agora tem mulheres bonitas, Sim, belas mas que. de toda forma, quando você lida com uma pessoa assim, sei lá, tem características que faz você. A ideia é o seguinte: quando a ideia dessa intersubjetividade e da produção de subjetividade tem a ver com o conceito do Foucault de dispositivo. Vocês já ouviram falar nisso? Peraí, o da mulher super bonita. Quando você lida com uma mulher super bonita, te deixa. Não é em geral. É Não, uma vamos supor, pessoa o ou homem outra. geralmente fica um pouco mais inseguro, porque ele vai falar, eu não vou conseguir ter total domínio porque todo mundo está olhando, todo mundo está por exemplo. Existe isso. E na mulher, no caso, seria a mulher, então, uma mulher bonita, ela vai ofuscar, ninguém vai olhar para ele, ela vai ser o centro das atenções. Eu não estou querendo. Acho que foi um mau exemplo. Eu acho que eu consegui um exemplo, por exemplo, em família. A gente sempre tem um irmão que a gente gosta mais e outro que não gosta tanto. E a gente é da mesma família, mas Sim, mas a aproximação, né? E a relação com um é melhor que o outro. Mas eu não estou falando disso, não. Eu estou falando o seguinte: olha só, vamos pensar o seguinte: existe uma maquininha, tá? O Foucault, ele pensa um troço que é um dispositivo. O que é um dispositivo? Eu preciso mostrar meu trabalho para o meu grupo. Posso trocar o computador? Pode. Acabou já, né? Acabou. Já. Eu só ia Senão vai colocar Um dar uma dispositivo é uma maquininha, tá? Então, por exemplo, é um processador. Vamos botar assim, uma máquina que você bota grão, tá? Grão. Bota o grão integral. Tá? Bota o grão integral aqui, tá? De trigo, por exemplo. Aí você processa a maquininha, né? E vira farinha. Por exemplo, tá? É meio exemplo engraçado, mas tudo bem. Isso daqui é um dispositivo de produzir farinha. O que significa? Quando você entra nesse dispositivo, você vai sair farinha, tá? Quando você entra no dispositivo sala de aula, vocês viram alunos. Olha que interessante, é uma Saindo mágica. da porta para fora, a gente já muda. Depende, mas pode mudar, entendeu? Você não sente isso? Você Quando a entra pessoa e sai da sala, a gente não começa a conversar mais. Exatamente, Sim, porque o dispositivo se desfez. É. Exatamente, o dispositivo se desfez. Então, a relação com o outro, ela em si é um dispositivo que produz subjetividades. Essa é a teoria do Foucault, entendeu? Então, quando você, por exemplo, isso acontece muito com casais, por exemplo, né? Minha mãe ficou viúva há pouco tempo. Os casais, eles têm uma dinâmica. Quando você encontra, por exemplo, a sua melhor amiga que é casada com o João, né? Você encontra a Joana com o João, a Joana, ela é diferente com o João. Não é a mesma coisa se ela tivesse só, sem ele. Não é.
Entendeu? Se você sair só com a Joana, o dispositivo é outro, porque é o dispositivo Hannah e Joana. O dispositivo Hannah, Joana, produz uma Hannah e produz uma Joana, que não é a mesma Hannah que se produz quando a Hannah se relaciona com Cássio. Quando a Hannah se relaciona com Cássio, esse dispositivo, essa interação, essa alteridade, produz uma outra Hannah, uma Hannah linha, 3 linhas, 4 linhas. Depois eu vou te falar uma filosofia de mulher bonita que eu aprendi muito. Tá, mas esse exemplo não foi bom que eu dei. Não Mas é eu vou te falar uma, vocês vão rir. Mas Ou você então. vai me xingar, mas é coisa de carioca. Ah, tá bom. Ó, carioca, paulista. Então. O carioca falou assim, paulista, não é assim, mulher bonita, quer que fala? Fala. Agora falou, Agora O paulista namorou uma mulher bonita e ele falava, pô, vou fazer tudo por ela para ela ficar só pra mim. Aí o carioca falou assim, paulista, mulher bonita é igual melancia, você não come sozinho. Ai, que horror. Então relaxa. Aí eu falei, nossa, aí eu falei, então, esquece, come um pedaço, porque é boa parte. Pode ser. Então, olha só, deu para entender um pouco essa coisa de. Então, essa ideia de produção, ó, produção Terrível. de subjetividade, tá? Vai acontecer sempre na relação, né? Então, se a gente não se relaciona, né? Se a gente vira uma semente enclausturada aqui, um claustro fechada, né? A gente não tem subjetividade. Olha que interessante. A subjetividade, ela não é a mesma e ela vai se produzindo na relação. Na relação. Se eu converso com o índio, se eu converso com o branco, se eu converso com o amigo, se eu converso com o cara da loja, o atendente da Subjetividade é um loja. senso comum entre duas pessoas, é isso? Não é um senso comum. É o produto. Sabe aquela coisa da química? Você tem um catalisador, você tem o reagente A, mas o reagente B é igual a um produto. Lembram disso? Um produto C, por exemplo. Ou um produto C mais E. Entendeu? Porque o A virou C e o B virou E. A gente é outra coisa. Vocês não notam isso no dia a dia? Quando uma pessoa namora, ela com o namorado é uma outra pessoa completamente diferente com os amigos. Completamente diferente. Com a mãe da gente. Com a mãe da gente, a gente é um troço totalmente diferente. Às vezes chato. Não é verdade? Com a mãe acaba a paciência, já não tem mais. Aí a mãe fala, nossa, mas você é tão paciente com a sua amiga. Pois é, com você não dá para ser. Por quê? Porque interfere, entendeu? É como você pegar na química, vocês estudaram esse troço, né? Um nêutron, um átomo de nitrogênio com um átomo de oxigênio, não me lembro mais o que gera um troço. Um cloreto de não sei o que com não sei o que, um cloro com sódio, vai fazer cloreto de sódio, não é? Mas você só tem cloreto de sódio se você juntar cloro com sódio, tá entendendo? Então existem a gente pode ser muitas coisas e a gente é essas muitas coisas sempre. A gente está sendo várias coisas, desde que a gente interaja com as pessoas e se deixe alterar. Olha que bonito esse negócio, né? A gente se altera. De alguma forma, ou para melhor ou para pior. Não, mas não é. Mas você Não está pensando na essencialidade de novo. A gente simplesmente se altera. Não é para melhor ou para pior, tipo assim, de uma maneira mais natural ou de uma maneira mais retraída. Ah, sim. Mas se a gente se altera, eu vou de
de tênis na praia, aí eu venho aqui e começo a ir de chinelo. Aí eu me alterei. Mas esse exemplo também é muito radical. Não, mas é um exemplo simples. Mas assim, Aí eu me adaptei sabe ao lugar. algumas pessoas você simplesmente se sente mais à vontade. Não, você estudou lá mais, você fala mais, outras você já fica mais retraída. Pensa no que. Mas não existem só essas duas possibilidades. Não, tem diversas. Tem um monte, né? Tem pessoas que te puxam lados brincalhões, por exemplo, que com outra pessoa você não consegue ser aquilo. Só pelo jeito de franzir a testa, pessoal. Sei lá o que acontece na interação com a pessoa, gera um outro produto. É química. Entendeu? Então, o que a gente está entendendo tudo aí? De novo, a gente está toda a disciplina falando a mesma coisa, né? Que é cultura, alteridade, etnocentrismo, né? Então, o bacana aí, então vamos à pergunta. Olha, a partir de uma atividade em uma escola particular do Rio de Janeiro, Fiães nos chama a atenção para o caráter não essencialista das identidades supostamente raciais. Então, olha aqui, ó, caráter não essencialista das identidades supostamente raciais. Então, não existe raça indígena para a antropologia, não existe raça negra, não existe raça branca, nem raça amarela, não existe. Existe a humanidade. Existe a humanidade e não é essa fraternidade toda também não, tá? É um monte de disputa o tempo inteiro e tal, né? Pedagogia que faz esse negócio de todo mundo amiguinho, não é assim não. É só, como é que fala, verbo e objeto, a gente vê que não é todo mundo amiguinho não, né? Então, ao contrário, então assim, não existe uma essência. Ao contrário, a partir da interação entre adultos indígenas ou quase indígenas, por que esse quase indígena, gente? Por causa do Moisés. Por causa do Moisés, né? Que vocês falaram assim, mas o Moisés, mas pode isso a pessoa virar índio? Não ser nascido da tribo. Né? Então tem uma indígena que eu já vi naquele negócio americano que faz TED, não é? Que faz aquelas conferências assim. Aí tem uma indígena que é muito interessante, ela vai, como é que era? Eu acho que ela tá com roupa de indígena, ela tira a roupa enquanto ela faz o TED. Vocês já viram isso? Depois procurem. Aí ela vai ficando branca, assim, vai ficando com... Aí ela conta que ela não era indígena e aí entrou numa tribo, acho que ela foi fazer uma pesquisa também, acabou gostando e se converteu, entendeu? Como se fosse uma religião, você se converte ao budismo, você se converte ao veganismo, você se converte ao movimento Zero Waste, por exemplo, que é do lixo zero. Você conhece isso? Tem a galera do Zero Waste que defende o lixo zero. Então, o pessoal que anda com um monte de lixo no bolso, na coisa, não, né, e não evita produzir lixo. Né? Então, por exemplo, o quase indígena é o Moisés, né? E crianças brancas que também, olha só, a gente poderia botar 1000 aspas aqui, né? Porque se a gente olhar essas crianças que, olha só, são brancas, nesse dispositivo que se criou nessa aula, onde tinham indígenas e crianças brancas. Mas se a gente olhasse, pusesse essas crianças no texto anterior, a gente ia ver que aqui tem criança parda, criança preta, criança que se acha branca, mas a professora acha que ela é preta, e é uma confusão danada, porque também é como a gente se representa e como a gente é representado. Então é muito, não tem nada de essencial nisso, tá? Fiães nos leva a refletir sobre o caráter fluido, né? Então, o que é fluido? Porque o A não é sempre A, o B não é sempre B. Dependendo de com quem está, dependendo do dispositivo, vai ser uma característica diferente, né? Então, esses dois indígenas que foram nesse encontro, neste dispositivo da aula,
eles foram considerados indígenas, não é? Mas podia ser que numa outra situação de um encontro de indígenas raiz, né? Eles fossem lá e os caras falam que é indígena. Vive na cidade, né? Vive na cidade, cara. E o cara tirando onda de índio, né? Nem sabe a língua. Isso é índio fajuto, por exemplo. Mas ali eles estavam performatizando. Aí, então, esse conceito, eu estou fazendo tudo aqui para ficar no vídeo, né? Identidade não é uma coisa essencial e a gente sempre pensa, é melhor pensar sempre em construção de identidades, no plural, né? E é sempre um processo identitário, a gente está sempre em processos identitários, sempre, né? E às vezes tem, nessa relação, as pessoas jogam para você umas identidades que você pode rejeitar. Ah, não, eu não, né? Por exemplo, outro dia eu falei assim, você que é intelectual, eu falei, eu não. Sai de lá, eu não quero essa identidade para mim, não. Sou dona de casa, gosto de estudar. Entende? Ou você pode aderir àquilo. Sim, eu sou um intelectual, não sei o quê, aí você já fala com uma voz assim, né? Então, Eu bota o relógio em cima da mesa, né? Então, essa construção de identidade, ela tem muito a ver com a performatividade. Como é que você vai performatizar essas identidades? É uma performance, né? E outro conceito da antropologia também, que é a eficácia simbólica, que esse autor não, acho que ele não menciona isso, mas é um conceito do Lévi-Strauss que é interessante também. É você pagar de intelectual, por exemplo, né? E ter eficácia simbólica. As pessoas comprarem o que você é. Tá entendendo? Você pagar. Eu poderia chegar aqui, gente, olha só, vou contar pra vocês. Eu sou indígena. Sou de uma etnia. Meus avós eram indígenas. Eu vou contar uma história. Tá? Não interessa se ela é verdadeira ou não. Interessa se ela é eficaz simbolicamente. Se eu consigo convencer o outro a comprar, porque a identidade ela é negociada com o outro. Isso é que é muito interessante. Entendeu? Não basta eu chegar e dizer assim, eu sou punk da periferia. Você tem que convencer. Eu tenho que convencer um grupo, pelo menos, entendeu? Eu tenho um enteado que um dia ele fez dread no cabelo, ele é muito tímido. Aí fez aqueles dreads, né? Aí eu falei, cara, não convence. Tem que ter atitude. Pois é, ele tinha o dread, mas não tinha atitude dread, tá entendendo? Não tinha eficácia simbólica, não conseguia performatizar um cara que usa dread. Isso acontece muito em adolescentes, já viram? Né? Uma menina que quer bancar a mulherona, aí bota roupa de mulherona, pinta a unha de mulherona, bota maquiagem de mulherona, mas é uma mulherzinha. Não performatiza direito. Entendeu? Vocês são capazes de dar algum exemplo, assim, da vida de vocês? De eficácia simbólica? De performatividade que você teve que performatizar. Eu tenho um que foi chocante. Conta pra gente. Eu trabalhava em marketing numa empresa. Eu trabalhava numa empresa, né, de tintas e o dono da empresa fez o caminho de Compostela, né? E aí a gente foi fazer um congresso. E aí o dono queria falar sobre o caminho de Compostela que ele fez. E aí ele fez a turma do marketing e numa lojinha da cidade onde a gente morava, comprar um guizinho lá de, como é que chama? Fazia barulho.
E ele contou no congresso que ele pegou aquilo lá no caminho de Compostela de um cara lá que era um curandeiro lá, que aí ele mostrou, cara, todo mundo pôs no selinho, nos, como é que chama, as mulheres que tinham piercing, cara, eu fiquei tão impressionado que eu mesmo, nossa, vou colocar, e falou, ó, isso aqui tem um negócio mágico, eu fiquei assim, eu falei assim, cara, olha o que é isso, né? A fé e todo mundo. Muito obrigado, Sr. Bernardo, você trazer isso lá. E o pessoal acreditou. E aquilo, eu fiquei assim, eu falei assim, eu não acredito que eu trabalho num negócio. Não, gente, vocês, desse. por exemplo, vocês, quando eu venho aqui e digo que sou professora, né, eu converso, tem eficácia simbólica isso. Né? Eu digo que estudei, que sou antropóloga, não sei o quê. Podia não colar. Cola porque a gente está num dispositivo favorável também, né? De soa funciona, tal, mas estava lembrando de um negócio de eficácia simbólica. O que Eu que é? acho que eu posso dizer meu caso, que, tipo, sei lá, na escola, talvez muitas pessoas não me veem como uma estagiária, né? Me veem mais como estudante do que uma